Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Sejurk. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu me chamo Heron Leal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está mudando a nossa forma de viver, eu diria, né? Não apenas de consumir, mas está mudando tudo, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que já deixou de ser tendência, né? E passou a ser parte do nosso dia a dia, a realidade das empresas, que é, de fato, o uso da inteligência artificial, né? Mais do que apenas criar textos, responder perguntas, a IA ela pode ajudar a empresa a automatizar processos, melhorar atendimento, organizar demandas, integrar sistemas e tornar decisões mais rápidas, mais eficazes, né? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre esse universo, que eu ia falar não é novo, mas não é mais novo, esse universo, a gente recebe hoje aqui o João Rafael Zanelato, da Iazan, uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções inteligentes e agentes de inteligência artificial personalizados para empresas. O João atua com tecnologia, integração de sistemas e automação de processos, ajudando empresas a utilizarem a IA de forma estratégica, segura para a realidade de cada negócio. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso videocast da Sejurk. Eu que agradeço pelo convite e é de fato, não é o futuro, é o presente. Não é mais futuro, na verdade, já é presente. O futuro, na verdade, já é agora, né, meu agora, amigo? Não tem mais para onde correr. E quem não aplicar com estratégia, sem dúvida, fica para trás. Sair desse meio de responda e manda pelo chat é o que gera o retorno antes, né? Agora já tá na parte de agentes aplicados a negócios, integrações. Já tá no outro nível, ou seja, se tu não acompanhou o comecinho agora, meu amigo, corre atrás, porque senão já era pra você, né? Eu vi uma vez, escutei um tempo atrás, já deve ter cerca de um ano, uma analogia sobre inteligência artificial, que é o seguinte: imagina uma corrida, né? Às vezes você corre igual, mas às vezes o cara tem um tênis que vai te impulsionar um pouquinho mais na frente ali, né? Sem dúvida. Então é isso, cara. Você utilizar a ferramenta sempre a seu favor, né? E se você não utilizar, vão ter outros seus concorrentes, né? Que vão utilizar, então você vai ficar para trás, com certeza, né? Sem dúvida, deixa de ser até um tênis, é um foguete. É um foguete, não é nem um tênis, nem uma corrida, na verdade. Usando bem aplicado, sem dúvida. É um voo, na real, né? E, João, vamos lá. Quando a gente fala sobre IA, muitas pessoas ainda pensam em ferramentas, né? Como o ChatGPT, que é, de fato, o que todo mundo conhece. A mãe de todas. A mãe de todas, né? Sim. Mas, na prática, até onde a IA ela pode entrar dentro da operação de uma empresa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Hoje a galera tá utilizando muito ChatGPT para mandar e-mail, enfim, para responder cliente de uma forma mais educada, só que, sendo bem sincero, isso não é nada. Não é nada. Hoje, você utilizar a inteligência artificial de uma forma aplicada e estratégica, começa ali primeiro olhando para os seus processos. Porque a IA é muito ampla, né? Pode operar como um ser humano, né? Deixando ali os seus funcionários ali para tomar decisões de fato que precisa de um intelecto e não apenas tirar pedido ou executar tarefas repetitivas. Seja colocando um agente ali para entrar num site, preencher, buscar um dado e trazer um resumo para sua equipe, ficar atualizada na hora de prospectar. Olha o tanto que tu ganha em cima disso, né? Imagina quanto tempo você reduz isso na semana, no seu dia, né? Seja para responder o seu cliente, fazendo essa triagem, respondendo rápido, alinhado à cultura da sua empresa, não tendo aquele retrabalho. Às vezes vai responder muito mais do que, né, os próprios consultores, né? Sem dúvida, porque ele vai ter ali um conhecimento ali, né, completo, buscando na ponta da língua para entregar para o seu cliente e ainda alinhado com a sua cultura. Muito por outro lado, né? E é isso, a gente pratica isso muito na Sejurk também, que a gente preza muito pelo atendimento mais humanizado, atendimento humano, que quando a pessoa percebe que está sendo atendida por IA, muda completamente o jogo, né? A pessoa não gosta. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta que digite um, digite dois, até mesmo não entendi a sua resposta. É horrível. Ou aquele texto gigantesco, ninguém aguenta. Quem aguenta isso, né? Ninguém, é muito difícil. É horrível. Realmente. Mas totalmente, concordo muito contigo que a IA, ela tem muitas funcionalidades que podem mudar o nosso dia a dia, pode melhorar muito, como, por exemplo, assim, organização de demandas, extração de informações, como você falou, geração de relatórios, análise de dados, acompanhamento de tarefas, integração de sistemas, a gente está integrando alguns sistemas lá na Sejurk também, né?
Então, muita coisa pode facilitar o nosso dia a dia, né? Muito é possível. E até mesmo as ferramentas que a gente já tem hoje, né? Por exemplo, o ChatGPT, utilizar além daquele pergunta e resposta. Agora ele tem aquele modo work, né? Que você consegue literalmente deixar ele operar a sua máquina para executar ações, né? Ali, claro, iniciais, que antes demorava horas, você faz em 5 minutos, olhando apenas a sua tela, verificando se não está fazendo nada de errado. Isso dando tempo, né, para você operar outra coisa ao mesmo tempo, tomar decisões. Mas isso é o ChatGPT mesmo? O ChatGPT mesmo, você acredita? Eu não conhecia essa funcionalidade dele, não. Sim, inclusive a gente utiliza hoje lá dentro da nossa empresa para executar testes dentro dos sistemas que a gente entrega. Exemplo, ele entra no sistema como se fosse humano, testa, preenche, loga, sai. Para validar tudo Para direitinho. validar tudo. Agora imagina uma empresa de algum setor que precisa pegar aqueles dados que tá na nota fiscal, preencher no sistema. Isso tudo automático. Maravilhoso, né? Isso tá na nossa palma da mão. E muita gente utiliza para mandar e-mail, enfim. Sim, a pessoa falando, chat, responda esse cliente de forma educada, por favor. Sempre assim. Com um tom apaziguado. Enfim, fazer planilhas, análise de planilhas, enfim, execução de PDFs. Isso é o presente, só que tem muito mais do que isso hoje, né? Com certeza. E é só o começo também, né? É muito louco. Essa revolução que a gente está vivendo agora, eu acho que é a revolução tipo que a gente viveu na época que a internet foi criada. Não é o teu caso, não né? É o meu caso, não é o teu caso, né, meu amigo? Que você é super novo aqui, né? Mas foi na época que realmente a internet surgiu. A gente viveu essa revolução. Eu acho que é a revolução que a gente está vivendo agora com a IA, né? Mas entrando nesse ponto, é até bom, eu queria deixar claro, né? Porque a galera olha assim, a inteligência artificial entrando e pensando, meu Deus, acabou os empregos, eu vou tirar emprego. Não acho que é isso também, não. Eu queria... A IA vem para impulsionar a nossa metodologia, a nossa produtividade, e não para substituir pessoas. É muito que eu friso, né? Porque ali a gente coloca agentes operacionais, né? Agentes para comercial, achando que vai tirar uma pessoa para colocar um agente. Não é assim, gente. É pegar a pessoa para ela literalmente tomar decisões, liberar o tempo que fica no ponto repetitivo para tomar decisões que realmente geram retorno, né? Eu gosto muito de frisar isso porque a gente vai chegar no nível que eu não faço ideia o que vai ser daqui 5 anos, né? Vamos ser sinceros. Só que, sem dúvida, não vai substituir um humano nunca. Não, eu também acho que tem coisa que não tem como substituir. Eu tava discutindo com uns amigos outro dia, assim, a IA, ela não consegue sentir, né? Então, assim, é muito difícil ela criar de forma artística, sabe? Alguns produtos, né? Ela não consegue ter algumas entregas por conta disso. Mas se você falar para ela tudo o que você está sentindo, de repente ela consegue te entregar, né? Esse produto final. Você já tentou criar uma música com inteligência artificial? Já. Você sente que ele é linear, na média? Ele não é nem extraordinário, nem muito ruim? É sempre mediano, Sim, verdade. Se a gente compara, os grandes artistas, eles estavam numa fase muito sentimental e por isso saiu aquela grande arte que a gente relembra até hoje, de anos atrás. Sim. A IA não vai conseguir fazer isso. Não vai. Porque ela pega ali a média de todas as músicas, né? É muito interessante olhar isso. Eu gosto desse papo por conta disso também. E vamos lá, João, um dos principais desafios das empresas está na área comercial, né? As empresas elas precisam vender mais para gerar mais renda, né, para a própria empresa. E aí responder rapidamente, organizar contatos, acompanhar oportunidades e não perder potenciais clientes, isso tudo pode ser uma atividade que a IA pode trabalhar, né? Você concorda comigo? Sem dúvida, e além disso, né, entra para a parte do controle, né? Hoje a galera tá olhando muito para a prospecção ativa. A IA é ótima para isso, para a parte da triagem, parte de venda de produtos low ticket, né, de custo menor, mas vai muito além disso, né, da IA responder, trocar uma mensagem, fazer a venda. Eu acredito que você olhar para a IA na parte analítica, para a parte de venda, olhar qual que é o seu público-alvo, qual que está tendo a maior conversão, trazer isso para um lado mais analítico. Direcionar mais o seu negócio, né? Trazer o contexto para depois, quando você captar esse cliente, você ainda tem um controle de qual o público que mais está te gerando receita, como que você está gerindo os seus clientes.
A IA tem um total poder de trazer esse dado mais claro, coisa que antes a gente tinha que pegar ali os papéis e mesmo assim impossível. Não dava pra gente ter um dado tão assertivo. Eu acredito que as pessoas que hoje olham além dessa parte, né, conversacional e entra na parte analítica para IA te dar insights, seja para vender mais, seja para ter uma maior fidelidade com os seus clientes, sem dúvida tem um diferencial de mercado. Não tem dúvida. E a galera não tá olhando isso hoje, sendo bem sincero. Coisas que eu vejo, né, nos nossos clientes, assim. Com toda certeza, meu amigo. E nessa parte comercial ainda, a gente falou um pouquinho aí desse atendimento, né, pela IA. Como que a gente conseguiria trabalhar esse atendimento, mas que não fique uma comunicação muito robotizada, uma comunicação muito fria, que eu acho que essa é a maior preocupação quando o empresário vai trabalhar o atendimento, né, ao cliente. Existe isso? A gente conseguir transformar o tom, né, deixar realmente um atendimento menos frio, menos digamos. frio. Acho que eu não posso falar quente, mas menos frio. Menos frio. Quente eu acho que não vai chegar. Eu acho difícil um pouco, mas a gente tem 3 metodologias, inclusive eu sou bem chato com isso. Ninguém aguenta aquele robô chato, mandando bloco de texto gigantesco. É ruim. Trazendo, tirando também. essa experiência do cliente. E a gente trabalha de 3 formas, né? São 3 tipos de serviços hoje que a gente vê no mercado, né? É a venda de serviço, venda de produto e suporte, né? Tratando desses 3 lados, suporte, a gente sempre deixa a parte somente de triagem, né? Porque o suporte técnico é muito focado ali, dependendo do que for o suporte. Ter essa triagem feito por uma inteligência artificial, entendendo o negócio, que a gente passa um mês ali acompanhando como que é a tratativa ideal, para a gente tentar colocar isso dentro da IA, para ele responder de forma mais humanizada, sem ser aquele picotado. Tem a gente que até manda áudio dependendo pro público-alvo, exemplo. A gente tem uma empresa, né, que o público-alvo deles é 50 anos, né, a média de idade é 50 anos, eles gostam muito de mandar áudio e receber áudio. E aí eles gostavam de receber áudio. Da IA? E aí, antes estava mandando a mensagem e não estava tendo um bom retorno. E a gente já pensou em colocar em áudio, porque eles gostam de trocar esses áudios, e colocou uma IA. Certo. E deu certo. Olha isso. Na parte da triagem, se a pessoa mandava um áudio, ele respondia com áudio de forma totalmente humanizada, e isso encurtando aquele tempo de curioso, ou me passa o seu dado, quem é você? E aí o operador mesmo humano entra ali somente para resolver. Para fazer um fechamento, né? Vai no funil de vendas. Isso. Para tirar aquele gap de tempo da galera pegando somente dados, coisa que, enfim, perde uns bons minutos, né? Isso é sensacional, né, meu amigo? Aí, olhando para a parte de serviço, é bem interessante, né? Tanto na parte de venda, tanto na parte de acompanhamento, né? Na parte de venda, é bem interessante para a gente... Hoje, a maior parte está fazendo tráfego pago, né? E vem um monte de curioso para saber preço, vem muito lixo ali, né? Sim, vem muito lixo. E a gente utilizar IA não para vender, e sim para fazer essa filtragem, tem um total potencial. Humanizando ele, fazendo essa triagem e entregando para o seu time de vendas somente aqueles que realmente têm um bom retorno. Isso, na linha final, a gente está falando ali de horas economizadas por dia e por semana. Então imagina o quanto de pessoa que os seus vendedores ficavam ocupados ao invés de atender aquela pessoa que realmente estava interessada. E aí o outro acabava perdendo a atenção, porque esse mesmo vendedor estava perdendo tempo com pessoas que estavam somente curiosas, e hoje eles conseguem focar nos que realmente querem utilizar o produto, e comprar. Essa filtragem que você está comentando é feito com o quê? Perguntas e respostas? Vai depender da metodologia, mas geralmente é por perguntas e respostas. Exemplo, uma venda de carne, alto padrão. A gente tem um agente que faz uma venda totalmente automática, só que vamos pegar esse recorte primeiro. Tá. Todo mundo mandava mensagem, quero saber o preço, e não sabia qual carne queria, enfim... alugava ali o vendedor do cara que poderia estar atendendo um que já estava querendo comprar ali. É um custo, né? Que é um custo hora do nosso funcionário. E simplesmente o outro que queria comprar ficava sem tempo. O que a gente faz? É literalmente um atendente seu, só que ali qualificando com a maior calma, objetividade, por o que ela quer. Se ela não quiser ali, e a gente já identificar que ele literalmente só
só tava querendo saber o preço, enfim, e não tava querendo consumir, ele já fala, tá bom, muito obrigado, e nem passa pro vendedor, entendeu? Já fecha ali. Já fecha ali. E aí aquela galera que ele perdia tempo qualificando, literalmente fica ocioso pro seu vendedor focar no que realmente importa. Isso facilita muito. Absurdo. A parte comercial, com certeza. Muito, Isso é um muito. absurdo. Além da área comercial, existe toda uma área administrativa, né, das empresas, né, que normalmente concentra processos repetitivos, informações às vezes muito espalhadas e sistemas às vezes que não conversam entre si, né? Sim. Com a inteligência artificial e a integração de sistemas, podem melhorar aí na organização interna das empresas em relação a esses processos repetitivos, né, informações espalhadas e tudo mais. Como que a gente consegue colocar isso em prática utilizando a IA? Tá bom. O que a gente mais vê hoje é empresas utilizando sistema X para fazer alguma coisa, sistema Y para fazer outra. Quando a gente vai ver, tá aquele emaranhado. 400 sistemas, né? Aquela teia de aranha. Teia de aranha e os dados todos ilhados. E aí copia de um para colocar no outro. Nesse meio pode acontecer algum erro, trabalho... Humano, né? Com certeza, vai ter um erro. Sempre tem. E trabalho repetitivo, deixa eu pegar esse dado e colocar no outro, deixa eu pegar esse dado e colocar no outro. E os dados vão ficando soltos e vão passando, permeando, sem nenhuma rastreabilidade. O que eu gosto de usar nesse tipo de caso, né? É além da inteligência artificial. É a parte de integração de automação, mas isso deixando rastreável. Ou seja, o que aquilo ali fazia, né, de forma manual, ela faz de forma automática através das integrações via API, né? Para as pessoas que não sabem o que é API, é como se fosse o conector, né, de um sistema ao outro, ou seja, como se fosse uma tomada que eu conecto um sistema com o outro, né? Nem todos os sistemas têm API isso. aberto. Isso, né? De fato, nem todos têm. O sistema tem que permitir essa tomada aberta, né, para se conectar, senão não tem como. Senão não tem como, mas agora a gente consegue driblar um pouco com o RPA, né? Que a gente coloca uma LLM para literalmente... LLM também, né? Para não ser muito legenda técnico. automática aqui, ó, vai. LLM é como se fosse o cérebro do humano, né? E aí, no caso, é onde está atrás do ChatGPT, do Claude, enfim. E a gente coloca ali para operar como se fosse humano. Ele entra na tela do computador, vai seguindo o mouse, clica ali, faz a execução, copia, cola, e aí consegue substituir esses sistemas que não têm API. Claro, isso com uma escala um pouco menor, porque é algo mais manual. Mas a gente consegue já driblar um pouco esses sistemas que não tá tendo API. Sim. Mas seguindo a linha, né? Além da automação, a gente automatiza essa parte toda manual, né, de integração de um sistema com o outro, ou seja, que ele copia de um sistema, cola no outro. Isso fica automático, ou seja, não tem mais aquele trabalheira de, deixa eu copiar aqui, entrar no outro, aí passa pro outro fulano do lado para fazer outra sequência. Vai dar isso ruim, acaba. Né, gente? Vai dar ruim. Isso acaba. E aí, para potencializar isso, a gente cria rastreabilidade com a inteligência artificial. Ou seja, para a gente saber onde está esse fluxo de informação, onde está deixando de fazer algo. Para ter certeza que essa integração está sendo realizada de forma correta, é isso? De forma correta. Se tem algum furo, se tem algum problema. Se tem algum furo e também para potencializar aquela metodologia que ele tem. Por quê? Hoje, a maioria dos empresários que a gente tem hoje no Brasil não fez business school desde quando era criancinha igual lá fora. Ninguém nasce como empresário. Ninguém nasce. A não ser... né? Se você tem formação administrativa que é realmente mais fato. Direcionado para isso. Sim. E aí, literalmente, a pessoa não sabe como está o processo, não sabe como que ela criou aquilo. Está fazendo porque está funcionando. E com a IA aplicada para rastrear isso, ele consegue te dar insights onde ele pode melhorar. Pô, essa metodologia aqui eu acredito que você pode fazer dessa forma que você vai economizar tantas horas por dia. Enfim, trazendo esse real retorno. Já tá aí algumas ideias de melhoria. Isso. Para automação que já foi realizada. Para automação que já foi realizada. E aí a meio que fica integrada nessa automação, é isso? Isso. Aí a gente coloca uma inteligência artificial integrada a todo o processo. E aí você vai pensar, e a LGPD? Qual é a segurança disso? Porque a gente está trabalhando com dados, a gente coloca uma inteligência artificial local. Ou seja, está dentro da sua máquina, não tem como o dado sair para outro lugar. Entendeu? É sobre tem isso. Segurança. Isso é muito importante realmente a gente falar, né, sobre a segurança de dados, né? A gente
com a LGBT, né? Isso aí ficou cada vez aí mais importante a gente discutir sobre isso, né? De fato. Inclusive, gente, se vocês utilizam inteligência artificial gratuita, por favor, não coloca documentos, não coloca senhas. Já era, meu amigo. Tu vai dar essa dica agora? Por favor, não faça isso. Se vocês forem ler as letrinhas miúdas que tá ali, né, no termo, você tá doando ali sua alma ali, enquanto você tá utilizando o ChatGPT de graça, por aí vai. E até no pago. Eu confesso que eu sou meio duvidoso com isso. Eu vou ser muito sincero contigo. Eu preciso trabalhar com o ChatGPT, com o Gemini, com o Claude. Então, assim, é importante eu trabalhar com dados, mas, assim, eles são todos pagos e eles dão certeza pra gente que aquelas informações ali estão seguras. Estão seguras. São confidenciais. Eles dão essa certeza pra gente. Isso, no pago sim. Eu espero que eles cumpram com isso. Né? Isso. Mas, voltando aqui um pouquinho sobre o tema que a gente estava debatendo, né? Que nessa parte administrativa, eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar, né? Como a centralização de informações, para que você consiga ter uma visão mais global do seu negócio, né? Porque, cara, se tu trabalha com vários aplicativos, é difícil você ter que compilar todas as informações num lugar só. É difícil isso, né? Então, aí centralizar eu acho que é importante, distribuir demandas, organizar documentos, atualizar automações de sistema, geração de relatórios, redução de retrabalho, enfim, coloquei alguns exemplos aqui para a gente debater, né? Eu acredito que desses pontos que você falou também, o ponto do retrabalho, é muito importante isso. Se a gente trabalha com sistemas, a gente tem formas de conseguir identificar onde está tendo essa maior taxa de retrabalho através da IA. Com certeza. Isso, no final da linha, a gente consegue literalmente identificar onde está o gargalo para operar ali em cima. Seja por uma automação, um agente de IA operacional, enfim. Mas vocês identificam com a IA? Com a IA. E depois vocês colocam em prática através da integração. Isso. É isso? Isso. A gente teve um caso lá, né? Posso até colocar aqui como exemplo, porque não é segredo não é segredo para ninguém. A gente tinha um sistema lá financeiro, né? Onde a gente queria que o sistema financeiro conversasse com 2 outros sistemas e a gente estava tendo muita dificuldade nisso, né? Então a gente teve que fazer uma integração aí, né? Deu um trabalhinho. Mas deu certo muito por conta que são sistemas que têm um API aberto, né? Sim, eles têm um API aberto, mesmo que um desses, né? Era um pouco mais defasado a API, mas a gente conseguiu reestruturar ali e... Você viu na prática, né, o real retorno, né? Total, né? Tu vê, ali a gente tinha horas e horas de trabalho mensalmente, né? A pessoa ficava lá pelo menos 2 dias naquele trabalho manual e hoje é feito com um clique. Um clique faz em cadeia, né? Para deixar um pouco mais claro para vocês, o que seria o geral dessa automação, né? Onde o sistema financeiro, né, liberava a forma de pagamento e antes era feito manualmente, né? A entrega ali para os seus clientes, né? Através do portal de relacionamento dos clientes. E isso era colocado cliente por cliente, boleto por boleto, boleto por boleto. E esses sistemas eram ilhados, né? Os dados estavam ilhados, tinha que pegar manualmente. Manualmente, era trabalhoso. O que a gente fez é automatizar isso de uma forma que com um clique todo esse processo fosse automatizado em menos de 5 minutos, né? Muito mais rápido. Agora... É muito legal isso. A gente pessoal do financeiro, amor. Ô João, então, quando a gente acompanha, né? Aqui a gente tem uma contabilidade consultiva, então a gente sempre acompanha a evolução de perto de cada um dos nossos clientes. E quando a gente acompanha uma empresa, a gente frequentemente identifica algumas oportunidades, né? A gente faz reuniões com os clientes, então a gente identifica algumas situações que a gente consegue melhorar ali. Mas não apenas a parte tributária, né? Não a parte contábil, não a parte de departamento pessoal, mas até outras operações assim. Mas antes de implementar qualquer tipo de ferramenta aí que traga a IA ou que traga a integração, como funciona na prática contigo o processo de diagnóstico para entender se realmente o que precisa, né, para aquela empresa? Como é que funciona na prática isso? Tá bom, isso é um assunto meio polêmico. Por quê? Joga na mesa, vai. Joga na mesa. Por estatística, 95% de toda implementação de inteligência artificial dentro das empresas, hoje, são ineficazes. 95% das implementações
Realizada nas empresas são ineficazes? de inteligência artificial. Que loucura, mas por que É muito isso? A gente louco. acabou de falar de todos os benefícios, como é que tu tá me trazendo um dado? Sim. Corta aqui esse podcast. Que isso? Sim, mas Vai lá, por quê? Eu gosto de trazer o porquê. Vamos Mas lá. isso é complexo. Polêmico. E ao mesmo tempo é simples. Hoje o que a gente mais tem é pessoas falando que sabe o que é inteligência artificial e que vai trazer a solução para você. Ok. E aí você traz o problema, ele não verifica, não diagnostica e simplesmente implementa ali o que você quer. Tá. Depois disso, deixa ali com você e tchau. Implementei, aí é com você. Sendo que inteligência artificial hoje é refinamento. É implementar e acompanhar como que está aquele resultado. Mesmo que na hora ele te dá resultado, ao longo do tempo, esse resultado vai caindo. Se não tiver um acompanhamento, não tiver uma evolução daquela implementação. Perfeito. Porque isso precisa de estratégia antes, entender qual realmente o problema e se aquela solução é a melhor solução para aquela questão. Então, a gente pegando esse dado, a gente já desmistifica isso desde o início. Primeiro, a gente tenta entender todos os processos ali da empresa, ou pelo menos o processo que tem aquele problema, ver qual que é o retorno, né, o melhor cenário, o mais provável, o pior cenário dentro daquilo. Identificamos o gargalo, a gente leva para a nossa equipe técnica e traz, na maior parte do tempo, tem 2 tipos de solução. E aí a gente oferece para o nosso cliente essa solução que pode gerar mais escalabilidade, produtividade, redução de trabalho, enfim. E aí com isso mostra para o gestor da empresa. E aí, sem dúvidas, a maior parte tem um bom retorno e a pessoa ali seleciona uma dessas opções e a gente implementa. Depois disso, a gente não vai te dar tchau. O nosso foco vai ser você ter um retorno com aquele investimento. Ou seja, a gente implementa, acompanha, evolui até ter o retorno esperado. Entendi. Senão você vai calibrando ali. Calibrando para gerar o retorno. Aquela automação para que, de fato... Tem um retorno. Porque ele contratou aquilo exatamente para ter um retorno. Ter um retorno. Mas isso no caso da sua empresa. Da minha empresa. Entendi. Essa que é a questão. Tua empresa faz parte dos 5%. Sim. Porque você tem que executar... E o acompanhamento, né? E tem que ter um acompanhamento. Senão, você só vai ter um rótulo ali para quando você sair com seus amigos e falar: na minha empresa tem operação com inteligência artificial. Mas na realidade o retorno não vai estar tendo. Não, faz sentido o que você está falando. Ó. E a gente já falou aqui também sobre a importância de desenvolver uma solução mais personalizada, que é com base no diagnóstico, né, que você está colocando, acompanhamento e tudo mais. Mas quais são os cuidados? Agora vamos falar um pouco sobre o que a gente falou um pouquinho sobre proteção de dados, né? Quais são os cuidados que a empresa ela precisa ter aí com segurança, com a proteção de dados e informações confidenciais ao implementar soluções de inteligência artificial? E eu tenho um exemplo muito bom para falar sobre isso, mas vou esperar a sua resposta. Que isso. Tá bom. Essa parte de segurança é muito sob demanda, né? Hoje a gente tem inúmeras tecnologias de inteligência artificial. Se a gente for olhar, tem Cloud, ChatGPT, Gemini, Grok, enfim. Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai ficar uns 20 minutos falando só de LLMs, né? De cérebros ali de inteligência artificial. E cada um tem a sua especificidade. Com certeza. Para que caso vai ser utilizado, em que ação ela vai ser feita. E embaixo dessas LLMs tem o Small Language, que são inteligências artificiais que rodam no seu computador, que dependendo da solução, você não vai ter custo de token, que né, a IA hoje tem, né? Tem um custo do crédito, e vai ter uma segurança muito maior, porque tratando de dados sigilosos, ainda mais se for uma empresa grande, porte grande, o ideal é nunca expor isso para IA. Seja criptografar para ele conseguir analisar ou utilizar uma LLM mais segura para aquele processo. Entendi. Então a gente, na hora ali da solução, a gente pensa em cada caso desse para mitigar ao máximo
essa evasão de dados, essa falta de segurança, ou até mesmo alucinar. Porque, né, inteligência artificial é um garçom, ele te entrega o que você pede. Se você pedir muito raso, ele vai te entregar algo muito raso. Se você pedir algo profundo, ele vai te entregar algo profundo, que na maioria dos casos vai chegar no objetivo que você quer. Tem que saber o que pedir. Tem que saber o que pedir. Porque, né, eu nunca julgo a IA. Tem gente que, essa inteligência artificial é muito burra. Não. De fato, ela é um pouco burra porque a IA, né, para vocês que não sabem, ela funciona de uma forma meio de chute. Exemplo. Paris é... Completa essa frase, por favor. Paris é uma cidade? Paris é o que da França? Uma cidade da França? Sim. Mas ela pode ser uma comida, exemplo. Paris não... Aí a IA ela vai viajando nesse sentido. Exemplo. Deixa eu trazer algo mais... Essa aqui é mais que Paris, pode ser da França. Por favor. Paris é a principal cidade da França, correto? Sim. Porém, Capital. Se eu não falasse França, Paris poderia ser uma cidade, poderia ser como posso dizer? Capital. A capital. Calma aí. Deixa eu trazer um exemplo mais prático. Porque o que você está falando é que a IA ela vai realmente indo num tipo de pensamento de raciocínio que ela vai te jogar informação, né? Não. Ou não? Ela vai pensar no caso mais provável. Exemplo. Entendi. Agora é meio-dia. Não é meio-dia, gente. Mas agora é meio-dia. Meio-dia é uma forma que a gente fala aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é half past. Ela vai pensar na forma mais provável de acontecer. Só que tem várias outras ocasiões que pode acontecer. Tá. Ou seja, saindo daqui, eu posso pegar um carro, como eu também posso pegar um Uber. Ou posso pegar o meu próprio carro. Qual que é o mais provável diante de todo o contexto que ele já tem? Ele vai chutar. Ele não sabe. Ele não sabe qual que é o próximo passo. Então, quando você dá mais contexto para ela, a chance dela acertar é muito maior, porque ela tá chutando. Toda a resposta dela, ela não tem contexto de nada que você tá sabendo. Ou seja, ela não sabe de nada que ela tá escrevendo. Ela vai chutar a próxima palavra, que da próxima palavra, qual que é mais provável depois dessa próxima palavra? E aí, se você não dá contexto... E tu vai direcionando ela. Ela vai abrindo. Ela vai abrindo o campo e aí pode vir qualquer informação. Sem dúvida. Entendi. E eu queria citar um caso, né, de uma empresa, né, que a gente estava começando ali, né, a pesquisar e começar a ter um namoro. E depois a gente ficou sabendo que essa empresa é uma empresa que trabalha com imposto de renda. E aí ela teve vazamento de dados. Então tu imagina uma empresa que trabalha com dados super sensíveis. E aí teve vazamento de dados. Imagina um problema nisso, né? É enorme, né? Se a gente for tratar ali de LGPD, perca de confiança dos clientes, eu não ficaria numa empresa que eu... Não tem condição, né? Não tem condição. É absurdo. Mas enfim, João, para uma empresa que ainda não utiliza inteligência artificial e quer começar, na sua opinião, qual o primeiro passo? O que ela pode fazer? Só uma empresa... Nunca trabalhei com isso, mas, obviamente, né, o mundo tá aí. Vamos lá, né? O que eu posso fazer? É como se fosse uma obrigação. Começa aí. Desculpa, gente, mas quem não utiliza IA hoje vai ficar para trás e já tá para trás. Já foi, É sem dúvidas. Mas o primeiro passo seria familiarizar com a IA. Começar a trazer processos básicos, mesmo aqueles que a gente falou, de enviar um e-mail, de formatar um texto de e-mail, para entender o que ela é possível. Após isso, ele vai entender o que se trata um pouquinho da IA. Ali 1% ali do que 1% a IA e olhe lá. Né? E olhe lá. Após isso, eu vou começar a olhar, né? Se eu fosse uma empresa agora que estivesse começando a utilizar IA, olhar para a minha operação. Quais pontos aqui eu estou perdendo mais tempo? Seja formulando ali uma proposta, seja fazendo pesquisa de mercado, que antes eu entrava num site, depois entrava no outro, depois entrava no outro, vendo preço por preço. E iria falar com a IA mesmo, fazer um teste experimental.
como eu posso automatizar isso aqui dentro da minha empresa? Não é porque eu vendo que eu também não posso simplesmente tentar instigar isso para vocês fazerem, vocês mesmos. Hoje a gente tem Cloud Code, temos Lovable, temos algumas IAs ali que te instiga a materializar isso, mesmo que você não seja técnico, para você ver o retorno. Claro, quando você for colocar para produção, eu contrataria alguém profissional, porque como a gente está tratando com escala, estabilidade, eu vou colocar em alguém que sabe fazer para não dar erro. Mas para eu validar, por que não? E eu validaria. Colocar aqui um agente de IA que faz um scrapping. Scrapping é como se fosse uma raspagem dos dados do site, exemplo. E ele ia lá, entrava no site sozinho, pegava todos os preços, entrava no outro site sozinho, pegava todos os preços no outro site sozinho, pegava todos os preços e depois ainda me dava uma tabela, uma planilha para eu ter clareza e mais rapidez daquelas horas que eu perdia analisando aqueles dados. Aí ele chega no outro nível, que aí ele vê que isso realmente economiza horas. Depois desse passo, acredito que muitos aqui ia estar pensando, tá bom, agora eu já estou utilizando IA. E não, é muito além disso. Aí eu entraria para a parte de impulsionar a metodologia. Eu olharia ali para dentro da minha empresa, trazendo contextos, insights, trazendo informações do mundo geral. Isso é básico, mas que no final tem um retorno absurdo. Gera um resultado, né? Gera um resultado, trazendo ali as atualidades do mundo. Isso antes era muito difícil, a gente tendo que ficar assistindo CNN, enfim, para tentar atualizar, e mesmo assim você tinha 5% do que está acontecendo. Agora com IA hoje você consegue ter uma noção maior do que está acontecendo para o âmbito da sua empresa. Sim. Tudo automático. Então, na tua opinião, seria, vamos baixar aí um ChatGPT, alguma coisa assim? Um ChatGPT, entender o que é. Familiarizar um pouco para que você tenha uma consciência para depois partir para um segundo passo, né? Um passo de contratar uma empresa, de automatizar, de mudar algumas estruturas, operações dentro da sua empresa. Eu acho que o primeiro você tem que conhecer. Conhecer o que é. Ter interesse sobre isso, né? E até mesmo porque nesse meio tempo eu tenho certeza que vai surgir muitos insights que ele não pensava antes que ele poderia aplicar dentro da empresa, para quando ele procurar uma empresa, mesmo que a empresa é capaz de diagnosticar esses pontos, mas com ali a pessoa que está no dia a dia, tendo aquela ideia, fala, poxa, eu vi esse processo aqui que eu acho que dá para a gente fazer essa solução. E aí a empresa já vai muito mais focada e potencializando aquela ideia dele. Você falou uma coisa que eu acho que faz muito sentido, é mudar a sua cultura, né? Porque se você não tem cultura de utilizar a IA, como é que você vai querer aplicar ela dentro da sua empresa, né? Sim. Não faz o menor sentido. Primeiro você tem que aplicar para você vestir a camisa, mesmo, né? Não, tipo, realmente, eu uso a IA no meu dia a dia. Vestir a camisa. Inclusive, teve um caso bem específico que eu fiz um treinamento dentro de uma empresa que eles queriam que os funcionários utilizassem IA aplicada além do básico, aplicada ao negócio. E aí a gente chegou em engenharia de prompt, como utilizar um chat GPT de forma mais profunda, utilizando o Work, utilizando o modo chat, utilizando o modo Codex, ali seja para fazer planilhas, enfim, fazer uma análise de dados mais acurada. Só que ninguém da empresa, tinha uma idade ali de 40 anos, 35 anos, queria saber de IA. E não queria, e ponto. E mesmo com esse treinamento, com a galera trazendo as tarefas, porque eu gosto de algo bem prático, trazendo as tarefas, executando, e aí que vem a questão da acompanhamento. Passou um mês, eu voltei lá, uma pessoa estava continuando usando ainda. Olha aí. Por quê? Porque o dono mesmo não utilizava e não queria saber. O cabeça da empresa não utiliza, como é que vai influenciar o restante da equipe, né? Não pode. E aí que eu tive uma conversa. Olha, gente, se vocês querem trazer retorno para o investimento, vocês precisam executar. E nisso eu comecei a acompanhar mais próximo. E aí, depois de 3 meses, a equipe começou a movimentar. E agora, eu acredito que sem IA ali, a galera não consegue mais. Não consegue, né? João, meu amigo, a gente tá chegando no final do nosso videocast. Pô, que pena. Foi muito rápido, ver que o bate-papo aqui, né, flui fácil. Muito rápido. É um assunto para mim, super interessante, então a gente poderia ficar horas aqui conversando. Pô, sem dúvida. Mas o tempo aqui é curto, então eu queria te agradecer pela presença. Obrigado mesmo pela aula que você deu aqui.
A gente já tem a nossa parceria na Sejuc, espero que a gente continue parceiro aí por longas datas. E obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, Heron, pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir um pouco com o seu público e também de mostrar o que a gente faz. É muito bom prestigiar esse momento. Maravilha, meu amigo. Tamo junto. E vocês aí que estão acompanhando a gente, muito obrigado mais uma vez pela presença, por acompanhar. Como eu disse no comecinho, esse é um dos conteúdos que a gente trabalha dentro da nossa comunidade de clientes, então acompanha a gente se você quiser saber sempre mais. Esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube, Instagram e dentro da nossa comunidade de clientes também. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e até mais. Até mais.